É, eu sou a Beatriz da FIT. Vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui. Hoje eu vou estar acompanhando vocês no chat, caso vocês tenham alguma dúvida. E também vai estar com a gente o Felipe, o nosso técnico de Cimatron, apresentando um pouco sobre o reconhecimento automático e alojamentos, templates de usinagem e furação, furação automática e reconhecimento de furos, e simulação de usinagem e reconhecimento de material remanescentes automático. Essa live ela vai ser gravada e ela vai ficar disponível no YouTube. Eu vou deixar o link da página do YouTube no chat para vocês acessarem depois, tá bom? Vou estar passando agora para o Felipe, para ele estar dando o início. Bom dia, tá? Obrigado, Beatriz. Então, que nem a Beatriz falou, eu sou engenheiro de aplicação da FIT, tá? Então, vamos mostrar aqui o Field Recognition, que é usinagem automática de alojamentos, e a parte do automação de furações. Então, vamos entrar aqui no módulo NC do Cimatron, tá? E já vamos puxar a nossa peça. Então, vamos fazer os alojamentos dessa nossa peça aqui de forma automática, utilizando o reconhecimento de alojamentos. Vamos reconhecer aqui a nossa peça e o nosso material bruto. E já vamos puxar também o nosso sistema de fixação. Então, para vermos que facilmente a gente consegue puxar sistemas de fixações, o Cimatron permite puxar sistemas de fixações de fornecedores ou o próprio usuário modelar o seu próprio sistema de fixação, já que o Cimatron é um software CAD/CAM. Então, nós temos o CAD integrado dentro do módulo PNC. Então, vamos primeiramente aqui identificar os nossos alojamentos. Vamos utilizar aqui a seleção aqui de automática de todas as superfícies. Ele já reconhece todos os caixes da nossa peça. E com esses encaixes reconhecidos, nós conseguimos aplicar os templates de usinagem. O que são os templates de usinagem? São usinagens que nós gostamos da nossa peça, que foram criadas com as suas ferramentas e os parâmetros de corte das ferramentas, tá? E nós conseguimos salvar esses templates como um padrão e aplicar em outras peças com diferentes formatos de geometria. Então, já foram criados aqui os templates para uma outra peça, e eu vou utilizar esses mesmos templates para essa peça aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Aplicar templates para alojamentos. E nós podemos selecionar os alojamentos aonde queremos fazer com o template. Vamos confirmar. Vamos selecionar qual que é o template que vamos utilizar para fazer essa usinagem. Vamos confirmar e vamos já mandar calcular. Então, foi feito 3 procedimentos de usinagem para fazer esses encaixes. 4 encaixes. Vemos aqui, ó, que os encaixes são diferentes. Tá? E vamos ver até a questão de altura. Possuem alturas diferentes também. 35 milímetros, 30 milímetros. O Field Recognition, tá? Que é o alojamento dos encaixes, quando ele identifica os encaixes, ele já identifica o contorno do encaixe e ele identifica a profundidade. Então, se nós puxarmos um template para
fazermos a usinagem, ele vai respeitar todo o contorno dos encaixes e as profundidades diferentes. Então, se tivéssemos vários encaixes aqui com vários tipos de profundidade diferente, ele ia fazer corretamente todos os encaixes. Então, o que foi feito nessa nossa peça aqui? Foi feito um desbaste, foi feito um acabamento nos planos e foi feito um acabamento nos contornos aqui dos nossos 4 alojamentos. Então, o Future Recognition, tá, é uma ferramenta importante do Cimatron para a usinagem de 2,5 eixos de encaixes, onde conseguimos identificar automaticamente todos os encaixes e fazermos utilizando templates. Isso é um grande processo de automatização do Cimatron. Vamos ver aqui o material remanescente. O material remanescente do Cimatron, nós conseguimos ver como vai ficar a usinagem até o acabamento da usinagem vai ficar na nossa peça após a usinagem, né? E vamos agora aplicar tanto para o alojamento que tem um grau, né? Alojamento em grau, como esse alojamento aberto, vamos aplicar mais uns templates. Então, vamos aplicar templates para o alojamento. Vamos selecionar o alojamento que possui ângulo nas paredes. Vamos confirmar. Vamos selecionar aqui outro template com a ferramenta de 12. E já vamos aplicar o template para o alojamento aberto. Selecionar as bordas. Selecionando uma borda do alojamento, ele já seleciona todo o alojamento. Parte de baixo. E vamos selecionar aqui template usinagem aberta. E vamos mandar calcular. O Cimatron, nós possuímos aqui 2 sistemas de simulação, nossos programas. Como é uma usinagem de 2,5 eixos, o cálculo é muito rápido, né? Para ver que facilmente aqui, ó, rapidamente a gente já calculou todos os alojamentos. Vamos fazer aqui uma simulação utilizando o Navigator. No Navigator nós conseguimos ver o comportamento da ferramenta na região do encaixe e nós conseguimos ver informações da nossa ferramenta, como as coordenadas que ela está se deslocando, parâmetros de corte, cada posição da usinagem. E também nós temos outro sistema de simulação que é o Machine Simulation, que é a simulação de usinagem. Vamos simular então todos as nossas usinagens. Vamos ajustar aqui a tolerância. Então vemos que rapidamente nós conseguimos fazer todas as usinagens desses alojamentos aqui, utilizando ferramentas de 2,5 eixos e o reconhecimento dos alojamentos automáticos, né?
Vamos verificar o material remanescente desse encaixe angular. Então, esse reconhecimento automático de alojamentos, ele reconhece se haver ângulo nas paredes, tá? Ele vai reconhecer o ângulo. Quando aplicamos o template de usinagem, tá? Ele automaticamente já vai cadastrar o ângulo do alojamento, ó. Nesse caso aqui, tem um ângulo de 3 graus aqui na nossa parede. Vamos ver aqui a nossa usinagem e vemos que ele já coloca o ângulo de saída de forma automática. Então, nesse caso, foi só selecionar os alojamentos, o template, e ele automaticamente se ajustou na nossa programação. Alguma pergunta até agora? Por enquanto, não. Ninguém tá com dúvida. Ninguém está com dúvida? Ninguém perguntou no chat. Tá. Então, vamos aqui fazer a parte pós-processamento. Cimatron aqui, a gente cria pós-processadores personalizados para nossos clientes, tá? Vamos fazer uma simulação da nossa usinagem. Pós-processamento. Então, nós criamos pós-processadores personalizados dos clientes, pedimos as informações que os clientes querem que tenha no pós-processador e a gente cria esse pós-processador personalizado. Vamos ver agora a parte da automação de furações. O Ultimate Drill, que ele faz? A gente reconhece todas as furações da peça. Nós criamos sequências de furações para fazer todas as furações aqui, como broca de centro, furos, cabeça de furos, mandrilamentos, usinagem de pockets, né? Usinagem de furos grandes, onde a gente consegue fazer até um pré-furo antes de fazer um contorno de um furo. Então vamos fazer aqui, vamos puxar template aqui para furações. Vamos aqui reconhecer toda a superfície aqui da nossa peça. Dar uma vista lateral. Vamos selecionar agora os grupos de furações. O Cimatron, ele automaticamente separa todos os grupos de furos. Furos aqui de rosca, furo de 10, que é passante, furos de rosca M6, furos que tem a cabeça, furo diâmetro de 50, diâmetro de 32 aqui H7. Né? Então, o Cimatron, ele automaticamente já separa esses furos. E ele, com as sequências de furação, ele já vamos calcular todas as furações aqui automaticamente. Então, aqui, vamos informar para o Cimatron que queremos uma furação automática. Vamos informar aqui as sequências de furação que já foram criadas previamente. E vamos mandar calcular. O Cimatron, ele já vai fazer a furação de toda a nossa peça. Vai fazer aqui o mandrilamento dos furos, a cabeça aqui da coluna também, furações, roscas, furos com broca de centro
Com a sequência de furação feita, nós conseguimos fazer automática todas as furações. O usuário, ele pode, sempre quando fazer a sequência de furações, ele pode puxar para outras peças e furos que estiverem diferentes, que não estão dentro da sequência de furação, pode ser feita a sequência, colocar na mesma pasta e, com isso, futuramente o usuário pode abranger todas as furações da sua fábrica, furando de forma automática. Foi criado somente um procedimento, mas aqui no Cimatron a gente pode separar procedimentos, dividir procedimentos aqui por ferramenta. Então o Cimatron ele separa por diâmetro de ferramenta todas as furações. Tá? Separa aqui por todas as furações. Ferramentas. Então, e o usuário ele pode também movimentar esses procedimentos, tá? Conforme ele quer fazer a organização da sua furação. Tá? Vamos fazer aqui uma simulação utilizando o Navigator. Para vermos aqui. Então, nesse caso, como que foi feito? Foi utilizado a broca de centro, todas as furações. Tá? Então, o que o Cimatron faz? Ele junta todas as brocas de centro. Ele junta as brocas de centro para ficar num procedimento só. Então, isso o usuário ganha muito tempo na questão aí de furações. Vamos criar agora um NC Report com todos. Criar um NC Report aqui nossos caixes. Depois vamos criar aqui um para furação. O NC Report é o processo de usinagem, as informações que vão para o operador da minha máquina. Nós conseguimos colocar uma imagem nesse NC Report. Vamos criar ele. E conseguimos colocar medidas também nesse NC Report. Esse NC Report também é personalizado para o usuário. Tá? Contém, então, as informações que são totalmente editáveis para o usuário. Vamos criar agora o NC Report para as furações. Ok. Então, criamos aqui o NC Report para todas as furações, com as informações das brocas. Tá? Aqui, ó, broca de centro, broca de 5, de 6, ferramenta de 6. O Cimatron, ele separa, tá, esses procedimentos por ferramenta, mas ele observa a sequência de furações, tá? Para não haver nenhum erro durante o processo. Tá? Mas mesmo assim, o usuário ele tem a possibilidade de fazer edições nessa sequência para fazer ajustes. Digamos, o usuário quer fazer furações da broca maior para menor, então isso é totalmente possível nas edições. Ok? Então, vemos que rapidamente a gente fez aqui, ó, a usinagem
de toda a nossa placa. Uma placa dessas aqui, hoje, mais ou menos que o usuário demoraria em torno de 1 hora e meia para programar uma placa dessas, e em 5 minutos aqui, com todas as automações do Cimatron, nós conseguimos fazer utilizando o Filter Recognition e o Autodrill. Esses dois módulos já vêm no módulo básico de NC do Cimatron. Alguma pergunta, Beatriz? Não, ainda não. Tá tranquilo aí, pessoal? Nenhum questionamento? Gente, pode perguntarem. Fiquem à vontade. Mas no momento ainda ninguém perguntou nada. Vou mostrar aqui como é que é feito o sequenciamento de furações, né? Aqui. Para recalcular novamente. Calcular novamente aqui. Eu vou mostrar só como é que é feito rapidamente aqui a nossa sequência de furações. Então aqui, ó, a sequência de furações, então, rapidamente é feito, né? O usuário ele cria a sequência de furação como ele quer. Nós temos muitas opções aqui, até com furação profunda, tá? Então, o Cimatron é uma ferramenta completa que, além de automatizar as furações, ele dá muitas opções de automatização. Tem a questão de furação profunda, aonde o próprio software, o próprio Cimatron, ele, quando chega nos furos interrompidos, ele desacelera, e ao passar o furo interrompido, ele acelera novamente. Tá? Da minha parte era isso. Tá? Não tem nenhum questionamento, vamos finalizar por aqui o nosso webinar. Tá tranquilo, Beatriz? Chat? Sim. Ninguém tem pergunta mesmo, gente? A gente vai estar encerrando. Podem perguntar. Tá tranquilo? No chat ninguém tá com dúvida. Então pode encerrar, então, Beatriz. Ok, então. Tá? Então vamos encerrar por aqui o nosso webinar. Tá? Então vamos fazer mais webinars mais para frente, tá? Com diversos assuntos do Cimatron. O Cimatron é um software que a gente sempre costuma falar, é um software que atua de ponta a ponta na ferramentaria, desde a parte de projetos, a parte do NC, extração de eletrodos. Então, daqui para frente nós vamos fazer mais eventos de webinar para mostrar as soluções que o Cimatron nos traz para a ferramentaria. Muito obrigado aí pela participação aí de todos. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.